Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Quantos podem dizer glória a Deus? Glória a Deus. A presença do Senhor está nesse lugar, amém? Amém. E vai fazer uma obra tremenda na sua vida hoje. Amém. É hoje, irmão. Diga: hoje é o meu dia. Hoje é o meu dia. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 12. Deus tem uma palavra tremenda para as nossas vidas hoje. Eu creio. Você crê? Amém. Se dois concordarem na terra, vai ser feito. Amém. Então, se eu concordo, você concorda, será feito na nossa vida assim. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Deus tem nos falado, Deus tem nos mostrado, Deus tem feito grandes coisas nesse lugar, e Ele continuará fazendo grandes coisas nesse lugar, e na sua vida você pode concordar comigo. Amém. Aleluia. Gênesis capítulo 12. Deixe a sua Bíblia aberta aí, porque nós iremos trabalhar no capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14, 15, 22 do livro de Gênesis hoje. Amém? Feche seus olhos. Pai, eu agora coloco a minha vida na tua presença, para que o Senhor fale através de mim a tua igreja. Senhor, eu sou nada, sou miserável, sou pecador, mas nesta noite eu me coloco como canal do Senhor nesse lugar. Por isso usa a minha boca, usa o meu corpo, usa todo o meu ser, para que o teu nome seja glorificado aqui, em nome de Jesus. E toda a igreja diz: amém. Amém. Quero dar como tema aquilo que o Senhor colocou no meu coração para hoje, o seguinte: 12 princípios para se ter a prosperidade de Deus. Amém? Amém. 12 princípios para se ter a prosperidade de Deus. Nós temos tido, na verdade, no meio do século XX até agora, surgiram alguns movimentos na igreja, e um deles é o movimento da prosperidade, que pregava e continua a pregar que nós, uma vez que somos salvos em Jesus Cristo e estamos em sintonia com Ele, nós podemos e devemos e temos o direito de ter as riquezas desse mundo, nós temos o direito de ter saúde. Segundo essa ideia, quando você está de acordo com todas aquelas coisas que Deus estabelece, segundo essa ideia, nós temos direitos de ter essas coisas que hoje estão tão na moda ultimamente, ou seja, satisfazer a nossa vontade. Existem hoje em dia também N livros que falam a respeito de como adquirir bens, como ser próspero. Se nós formos hoje olhar a literatura secular, existem N livros que dizem como nós podemos ser ricos, como nós podemos ter todas as coisas. No ano de 2008, o segundo livro mais vendido no planeta foi um livro chamado O Segredo. O Segredo é um livro que, tirado de uma ideia de um outro homem que escreveu um livro chamado Pense e Fique Rico. Esse livro, então, ele veio e, de certa maneira, conseguiu alcançar as pessoas na verdade, de todo mundo. Em termos de gerenciamento, em termos de gestão de pessoas, hoje as pessoas que ministram, que dão cursos nessa área, recomendam esses livros para que as pessoas então possam ser mais capacitadas, que as pessoas possam ter coisas que na realidade não são bem verdade. Então nós precisamos entender essa noite, eu quero levar você essa noite comigo a entender os 12 princípios de Deus, não coisas feitas por homens, não coisas inventadas por pessoas, mas sim tirados da palavra de Deus, para que nós realmente possamos ter a prosperidade que Deus quer que nós tenhamos. Amém? Diga: Deus deseja que eu seja próspero. Amém? Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo no livro do profeta Jeremias, capítulo 29, verso 11, mas que não se mantenha também, não perca de vista Gênesis, porque nós iremos trabalhar hoje em cima de Gênesis. Mas eu quero ler com você e quero mostrar para você o que Deus pensa a nosso respeito e para nós. Amém? Jeremias capítulo 29, verso 11, diz assim a palavra do Senhor para as nossas vidas. Diz assim: porque eu pensei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal,
para vos dar o fim que esperais. Amém? Eu quero ler de novo para que você entenda. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que espereis. Amém? E eu fui buscar no original, porque quando nós lemos esse versículo na nossa língua portuguesa, paz aqui não diz muito com relação àquilo que realmente essa palavra no original hebraico quer dizer para nós. Deus tem pensamentos a nosso respeito e a nosso favor. Amém, amados? Amém. Mas a paz aqui, a palavra no original é shalom. E essa palavra significa plenitude, significa segurança, significa ser segurança do corpo, solidez do corpo, significa bem-estar. Essa palavra significa saúde, prosperidade, paz interior. Essa palavra significa quietude. Essa palavra significa tranquilidade, contentamento, paz, amizade com relação às pessoas, paz com Deus na aliança. Então, diante disso, nós temos a convicção de que Deus tem para nós paz, que significa tudo isso que eu acabei de dizer. Amém? Amém. Deus tem muito mais do que aquilo que nós observamos apenas na nossa versão em português. Deus tem pensamentos de prosperidade, de saúde, de vitória, de alegria, de contentamento a nosso respeito. Amém? Então, diante disso, existe uma verdade que precisa ser colocada essa noite, porque nós não podemos ficar sendo pessoas que vão com os outros. Nós não podemos ser pessoas como Maria vai com as outras. Nós temos que ter base para aquilo que nós cremos, temos que ter base para esperar em Deus aquilo que realmente Ele quer nos dar. Amém, queridos? E essa noite eu quero falar a respeito de 12 princípios, como eu disse no início, para se ter a prosperidade de Deus. 12, porque 12 na Bíblia é o número do domínio, é o número do reinado. A Bíblia fala de 12 tribos, fala de 12 tronos. 12 na Bíblia é o número do reinado. Deus me constituiu e te constituiu para reinar. Diga amém. Amém. E Ele vai fazer isso nas nossas vidas. Amém? Amém. Deus tem prosperidade para nós. E eu quero levar você essa noite a perceber na vida de Abraão. Eu quero levar você a ver um homem como eu e você, que foi chamado como eu e você, e foi chamado com um propósito. O propósito de ser pai de multidões, pai de nações e ser abençoado como Deus quer abençoar a mim e a você. Amém? O primeiro princípio que Deus mostra, e quando nós olhamos a vida de Abraão, eu quero que você volte a sua Bíblia lá no capítulo 12, no versículo 1. Gênesis capítulo 12, verso 1. Deus nos mostra na sua palavra quais são os princípios que, se uma vez seguidos, de verdade, de fato, não são pessoas falando, não são pensamentos de homens, não são ideias de homens, mas sim são princípios estabelecidos na palavra do Deus Todo-Poderoso, e quando eu sigo esses princípios, a prosperidade de Deus virá sobre a minha vida. Amém? Amém. A Bíblia diz que nós, uma vez que estamos andando de acordo com os princípios de Deus, a Bíblia diz que as bênçãos me seguirão e me alcançarão. Então eu posso ter a convicção de que, se eu estou diante desses princípios, vivendo nesses princípios, a bênção de Deus vai me alcançar. Amém? Amém. A prosperidade de Deus vai me alcançar. Abraão, homem chamado, uma terra onde havia idolatria, Deus aparece a Abraão de uma maneira sobrenatural. Nós não temos ideia, mas a Bíblia fala que Deus apareceu a Abraão e disse a Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai a uma terra que eu te mostrarei. E eu fico imaginando esta situação, porque
diz: sai da tua terra, deixa a tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. O que você faria no lugar de Abraão? Será que nós faríamos a mesma coisa? Provavelmente a grande maioria que está aqui essa noite não faria isso. Mas Abraão fez. Abraão deixou tudo aquilo que ele tinha, a sua família, pegou a sua esposa, pegou aquilo que ele possuía e saiu. E o primeiro princípio que nós precisamos compreender para que a prosperidade de Deus se torne uma verdade na nossa vida. Quantos querem ser prósperos aqui? Quantos desejam a prosperidade de Deus? Lembrando que prosperidade não é riqueza apenas. A prosperidade na ótica do homem é estar bem, é ser financeiramente bem, mas a prosperidade do ponto de vista de Deus vai além dessas coisas. Amém? Amém. Primeira coisa, e o primeiro princípio que Deus estabelece na sua palavra, tomando como base a vida de um homem que sai da sua terra, do lugar onde ele não conhecia, um homem que estava bem de certa maneira ali, um homem que vivia de uma maneira confortável ali, tomando como base esse homem, o primeiro princípio estabelecido na palavra de Deus. Se você deseja ser próspero, é esse aqui, irmãos: romper os vínculos com o passado. Abraão deixou tudo. Abraão deixou tudo que ele possuía. Abraão deixou todos os seus familiares, os seus vínculos. E aqui falando para nós hoje, o que significa romper vínculos com o passado? Primeiro, significa a maneira de viver. Nós precisamos compreender que a maneira de viver que muitas vezes estamos vivendo está impossibilitando Deus de fazer com que a gente prospere. Então nós precisamos romper com essa maneira de viver. Precisamos romper com os costumes que tínhamos. Quantos querem ser prósperos aqui? Aleluia. Estou perguntando porque na medida que eu estou falando, você pode desistir da prosperidade de Deus. Porque a prosperidade de Deus não vem somente porque eu quero. A prosperidade de Deus vem quando eu sigo os princípios que Deus estabelece na sua palavra. Amém? A prosperidade de Deus vem quando eu obedeço e faço aquilo que Deus diz para eu fazer. Então não é para aqueles que querem. Prosperidade de Deus não é para as pessoas que querem, mas as pessoas que seguem e obedecem os princípios dele estabelecidos na sua palavra. Primeiro, romper com os vínculos do passado significa romper com a velha maneira de viver, romper com os costumes, romper com os lugares que nós frequentávamos, romper com as amizades que tínhamos e romper com as coisas que fazíamos. Então, quando nós fazemos isso, quando nós passamos então a entender que eu preciso me desligar da velha vida, me desligar dos velhos costumes, me desligar das velhas festas e prazeres que a minha carne gostava, quando eu começo a compreender essas coisas, eu começo a deixar essas coisas e começo então a caminhar rumo à prosperidade de Deus na minha vida. Amém, igreja? Amém. Em nome de Jesus, porque nós queremos a prosperidade de Deus. Todos aqui querem ser prósperos, todos aqui querem estar bem, e Deus tem isso na nossa vida. Amém? Amém. Esses são os pensamentos dele a meu favor e a seu favor. Mas ele precisa que nós comecemos a passar e a deixar as coisas do passado. O passado morreu em nossas vidas. Paulo diz: deixando para trás as coisas que ficaram, prossigo para o alvo. Então, quando eu decido me despojar, eu decido deixar todas as coisas que eu fazia e viver a vida para que Deus, aquela vida que Deus tem para mim, eu começo a entrar nos princípios de Deus para a minha vida. Amém? Amém. Segundo princípio, também olhando sempre para a vida de Abraão. O verso 4 fala a respeito de Abraão obedecer a Deus. Preste bem atenção. Abraão ouve essa voz que fala com ele. Não sabemos se Deus apareceu ou não, mas ele ouve. E ele então obedece. Literalmente, Abraão obedece. E nós precisamos compreender que
segundo princípio, se eu desejo ter, se você deseja ter a prosperidade de Deus na sua vida, você precisa obedecer. Isso é uma palavra que não é muito falada nas nossas igrejas hoje, porque ela espanta as pessoas. Quando nós falamos em obedecer, muita gente está fora. Mas se você quer ser próspero, se você realmente quer a prosperidade de Deus na sua vida, você precisa fazer como Abraão dá o exemplo: obediência. Que tipo de obediência? Uma obediência sem impor condições. Nós precisamos compreender que a obediência a Deus, eu não posso dizer: Deus, eu faço isso se o Senhor fizer isso para mim. Eu não posso dizer: Deus, eu vou à igreja se o Senhor me abençoar. Deus, eu vou à igreja hoje, mas olha, eu só vou se eu tiver um carro, estou cansado de ir a pé. Deus, eu vou na igreja hoje só se não estiver chovendo. Irmãos, isso é colocar condições para Deus, e Deus não está vinculado às nossas condições. Amém? Amém. Obedecer sem impor condições. Obedecer sem questionamento. Abraão não chegou e disse: Deus, mas para onde é que eu vou? Deus, aonde é que o Senhor vai me levar? Não, irmãos. Abraão simplesmente pegou as suas coisas, a sua família e foi. Obediência sem questionamento. Amém? Amém, amados? Amém. Em nome de Jesus. Obediência sem murmuração. Tem gente que obedece, mas obedece daquele jeito. Ah, mas isso aqui, sai murmurando. Vai fazer, mas sai murmurando. Não é esse tipo de obediência que Deus espera de nós. Deus espera de nós uma obediência sem impor condições, uma obediência sem questionamentos, uma obediência sem murmurações. Amém? Amém. A obediência, porque você crê que aquele que te mandou fazer é capaz. Amém? Amém. Eu quero repetir: a obediência, porque aquele que te mandou fazer é capaz. Amém, irmãos? Amém. A obediência, porque você crê na palavra de Deus. Você não obedece simplesmente por obedecer, mas você obedece porque você crê que Deus é capaz de realizar na sua vida aquilo que Ele disse. Amém? Você crê porque você crê na sua palavra. A falta de obediência, na realidade, mostra enfaticamente a falta de fé. Preste atenção que eu quero repetir isso para você. A falta da obediência, na realidade, mostra enfaticamente a falta de fé. Então, se você diz que crê, mas não obedece, significa que, na verdade, você não crê. Amém? Amém. Precisamos compreender essas coisas essa noite. Primeiro lugar, romper vínculos com o passado. Segundo lugar, obediência incondicional. Amém? Terceiro lugar, terceiro princípo. Verso 12, capítulo 12, verso 1. Ainda fala que Abraão saiu. E a Bíblia diz que ele saiu sem saber aonde ia. Isso significa fé. A fé é isso. É você entender que não importa, Deus mandou, eu vou. Amém? Fé é uma substância que precisa estar em nós. Na realidade, a fé é Cristo. Quando eu tenho fé, significa que eu tenho Cristo. Sem fé, diz a Bíblia, é impossível agradar a Deus. Porque diz a Bíblia: todos aqueles que se aproximam de Deus têm de crer que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Amém, igreja? Amém. Precisamos de fé se queremos ver o que não é visto aos olhos da razão. Se você quer ver o sobrenatural de Deus acontecer na sua vida, você precisa de fé. Precisamos de fé porque a fé é uma convicção naquilo que vai acontecer e virá à existência. Amém? Amém. Fé é o terceiro princípio que eu e você precisamos para que a prosperidade de Deus comece a acontecer
na minha vida e na sua vida. A fé que não se expressa visivelmente não é fé, é apistia. Preste bem atenção aqui. Fé que não se expressa visivelmente não é fé, é apistia. Eu vou explicar. Se você diz que tem fé, você tem que trazer à luz, ou seja, essa fé que você demonstra ou que diz ter, precisa aparecer, amém? Precisa ser visível. Uma palavra que é usada para conotar fé, mas não é uma fé verdadeira, é apistia, uma palavra grega, que eu vou trazer uma palavra próxima para que você entenda, é o denorex da fé. Aquela fé que parece, mas não é, sabe isso? Isso é apistia. E tem muito crente assim, que na verdade não tem fé, mas tem sim essa coisa chamada apistia. Porque a fé que não se expressa visivelmente não é fé, irmão. Amém? Muita gente está na igreja hoje, e quantos vivendo uma vida de apistia? Porque a sua fé não é manifestada, a sua fé não é vista. Ele diz que crê, diz que tem fé, mas de verdade isso não acontece. Primeiro princípio, romper ou passar. Segundo princípio, obediência. Terceiro princípio, fé. Amém? Quarto princípio, Abraão sai da sua terra e começa a caminhar no meio do deserto. E Deus aparece a ele de quando em quando, dizendo: vá para tal lugar, vá passar isso, faça aquilo. Mas chegou um determinado momento ali, onde a fome, ela aconteceu na terra. A fome chegou onde Abraão estava morando. E a Bíblia diz que Abraão desceu ao Egito. Você sabe a história. Abraão desceu ao Egito, e o Egito sempre, quando a Bíblia fala de Egito, ela fala de mundo. Abraão desceu do mundo, mas irmãos, o fato é que ele não ficou no mundo, amém? A Bíblia diz que ele subiu, que ele saiu do Egito. Ele desceu por uma situação que de repente o levou até lá, mas a hora que ele estava lá, ele se deparou com a situação daquele lugar e sai de lá. Quarto princípio, sair do mundo. O mundo é o sistema que Satanás rege. A palavra de Deus declara: o mundo passa e as suas concupiscências. O mundo é inimizade contra Deus. O mundo jaz no maligno. O Deus desse mundo é o diabo. Então, diante disso, nós precisamos compreender: eu quero a prosperidade de Deus na minha vida, eu preciso sair do mundo. Amém? Olha o que diz aqui: se você deseja a prosperidade de Deus em sua vida, não há outra escolha a ser feita. Ou você deixa o mundo, ou você não terá a prosperidade de Deus. Tem gente que quer ficar com o pé no mundo, com o pé na igreja. Não dá certo isso. Tem gente que acha que pode ser próspero continuando a ficar onde estava no mundo, ou continuando a fazer as coisas do mundo, ou continuando a gostar das coisas do mundo. Mas como eu disse há pouco, Deus desse mundo é o diabo. Se nós estamos lá, nós não podemos ter a prosperidade de Deus na nossa vida. Amém? Primeiro princípio, sair, tirar os vínculos com o passado. Segundo princípio, obediência. Terceiro princípio, fé. Quarto princípio, sair do mundo. Quinto princípio, Abraão agora saiu do Egito. E a Bíblia diz que Abraão saiu com Ló. Ele foi com Ló. E a Bíblia diz que Abraão e Ló começaram a ter problemas, porque tanto Ló quanto Abraão tinham muito gado. E eles começaram então a haver divergência, conflitos entre Abraão, ou os servos de Abraão, e os servos de Ló. E Abraão então, sendo o mais velho, ele tinha direito à escolha. Mas ele simplesmente olhou, e eles subiram uma determinada montanha, e de um lado havia a campina e do outro lado o deserto. E Abraão então diz assim a Ló: Ló,
escolhe para onde você quer ir. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Quarto princípio, para você ter a prosperidade de Deus na sua vida, é abrir mão do que parece ser melhor. Ló e Abraão estavam ali juntos. Abraão tinha o direito, por ser mais velho, por ser aquela pessoa com cabeça da casa, ele tinha o direito de escolher a campina. Mas ele abre mão para que Ló possa ter aquilo. Preste atenção. Temos a tendência de querermos ser melhor. Temos a tendência de querermos ter o melhor. Mas a palavra de Deus declara assim: aquele que quiser ser maior entre vós, seja vosso servo. Quem é maior? Jesus pergunta. Quem é maior? Ele está sentado à mesa com seus discípulos. Quem é maior? Ele pergunta. Aquele que está sentado à mesa ou aquele que está servindo à mesa? Quem é maior? Obviamente todos responderam: aquele que está sentado à mesa. E ele diz: eu, porém, sou aquele que serve. Precisamos aprender, se queremos a prosperidade de Deus na nossa vida, a abrir mão do que parece ser melhor. Amém? Abrir mão de algo que é melhor de nós para com os nossos irmãos é um princípio, amados. Amém? A ninguém considere superior a si mesmo, ou seja, você deve considerar o outro sempre superior a você. É o que a Bíblia manda. Amém? Sexto princípio, para que você possa ter a prosperidade de Deus, fazer como Abraão fez. O que Abraão fez agora, pastor? A Bíblia diz que Abraão se afastou de Ló. E a Bíblia diz que um dia a cidade onde Ló morava foi atacada. E nós não sabemos quanto tempo isso levou, mas nós sabemos que isso aconteceu. E Abraão então estava longe de Ló. E alguém que escapou, porque eles naquela época tinham o costume de levar prisioneiros, escravos. E alguém chegou que escapou daquela situação, chegou para Abraão e disse: Abraão, a cidade de Sodoma foi atacada e Ló foi levado cativo. Abraão imediatamente, ele pega e convoca seus homens e sai para resgatar Ló. Que princípio é esse, pastor? O princípio de se importar com os outros. Amém? Abraão se importou com aquela pessoa que era o seu sobrinho. Nós precisamos começar, igreja, a nos preocupar uns com os outros. Amém? Precisamos olhar os nossos irmãos e ver se eles estão passando por alguma dificuldade. Nós estamos na igreja, muitas vezes vimos para cá, cultuamos a Deus e vamos embora, e não temos conhecimento daquilo que está se passando no nosso meio. E a Bíblia diz que nós precisamos nos preocupar uns com os outros, cuidar uns dos outros. Jesus falou assim: nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Amém? Não somos exclusivos dessa terra. Temos, amados, que depender uns dos outros. Amém? Temos que depender uns dos outros, interceder uns pelos outros e amar uns aos outros. Importar-se com os outros é outro princípio que vai fazer com que a prosperidade de Deus me alcance. Amém? Amém? Amém. Sétimo princípio é esse. Abraão agora traz Ló de volta. E no que agora ele vai, a Bíblia diz que ele se encontrou com uma pessoa. A Bíblia chama esse homem de Melquisedeque. Melquisedeque era o rei de Salém. Um homem que os estudiosos da Bíblia dizem ser Jesus, manifestado da sua forma teofânica antes dele vir em carne. Então Abraão se encontra com esse homem. Veja, ele nunca viu esse homem na sua vida, ele não conhecia esse homem, mas no momento que ele se encontra com esse homem, a Bíblia diz que Abraão deu a Melquisedeque, que é um tipo de Jesus Cristo, o dízimo. O princípio aqui é esse, e nós temos que começar a compreender isso. Quantos querem a prosperidade de Deus nesse lugar?
obedecer, não tem problema, irmão. Só não tem prosperidade na sua vida. Ok? Dar o dízimo é um princípio que gera a prosperidade de Deus na nossa vida. Presta atenção. Dízimo significa a 10ª parte de alguma coisa. Dízimo não é 2%, dízimo não é 3%, dízimo não é 5%, dízimo não é 15%, dízimo é 10%. Amém? Amém. Quando entregamos o dízimo, estamos dizendo que somos dependentes de Deus. Quando você pega e tira do seu salário a 10ª parte dele, você está dizendo: Deus, eu dependo de ti, para que todas as minhas situações sejam sanadas com esse 90%. Quem não dá o dízimo diz: Deus, eu não dependo de ti para nada, porque eu tenho aqui os meus 100%. Mas 100% sem Deus, irmão, pode ter certeza que não faz o que você faz com 2% com Deus. Amém? Amém. Em nome de Jesus. Presta atenção. Dizimar expressa um coração comovido por Deus. Quando nós dizimamos, nós estamos demonstrando que o meu coração foi tocado. Senhor, é o meu Deus. Houve uma comoção dentro de mim. Deus mudou. Quando não dizimo, eu estou dizendo: eu não sinto nada por Deus. Eu não tenho nada com Ele. Essa é a realidade. E nós precisamos entender. Se eu quero a prosperidade de Deus na minha vida, e todo mundo quer, tem também que seguir os princípios que Ele estabelece. Amém? Amém. Dizimar é um ato explícito de fé. Quando você dizima, você está demonstrando. E como eu disse há pouco, a fé tem que ser demonstrada. Quando você dizima, você está demonstrando visivelmente que você crê que Deus é capaz de suprir todas as suas necessidades, que Ele é capaz de cuidar de você, que Ele é capaz de fazer algo por você, e não importa o que aconteça na sua vida, Ele está do seu lado. Amém? Amém. Dizimar demonstra um coração agradecido. Quando nós estamos dizimando, eu estou entregando a Deus aquilo que é dele, porque na realidade tudo é dele. Na realidade 100% é dele. A Bíblia diz que Ele é dono de todas as coisas. E se Ele é dono de todas as coisas, Ele é dono do seu salário, meu irmão. Ele é dono de quanto? O seu salário? 100% dele. Só que tem uma coisa: Ele nos ama tanto que pede que nós devolvamos a Ele apenas 10% e deixa conosco 90%. Amém? Amém. Dizimar demonstra um coração agradecido, porque Deus deixou para mim 90%. Dizimar demonstra que amamos a Deus, porque a Bíblia fala que o amor não é egoísta. E quando nós não dizimamos, nós estamos dizendo assim: eu não vou dar. E aquele sentimento se chama sentimento de egoísmo. E a Bíblia diz que aquele que não ama não conhece a Deus. O dízimo demonstra o nosso amor a Ele. Quando eu o dizimo, eu estou dizendo que não amo a Deus. Você compreende isso, irmão? Amém. Amém, irmão? Amém. Pastor, que palavra difícil, irmão, é verdade. Mas é verdade. Amém. Ela é verdadeira, porque ela é a palavra do Deus Todo-Poderoso. Eu posso estar aqui agora e falando línguas dos anjos para você, mas se você não compreender que o que conta na sua vida é aquela palavra, você vai sair daqui e continuar vivendo uma vida medíocre. Porque, irmãos, eu vi na minha história, e eu não estou há pouco tempo nisso. Eu nasci num berço evangélico. Eu fui criado e cresci num berço evangélico. Eu vi pessoas nos movimentos que Deus trouxe na terra, vi pessoas que tiveram seus dentes todos trocados por dentes de ouro. Então eu imaginava lá na minha mente, na minha casa: Deus, se eu estivesse escovando meu dente e visse na minha vida um dente de ouro, eu estaria pulando, e aquela pessoa que recebeu aquele dente de ouro não permaneceu em Deus. O povo de Israel viu todos os milagres de Deus no Egito. Mas sabe quantos daquele povo entraram na terra prometida? Só 2 famílias, de 4 milhões de pessoas.
fora os simpatizantes e de outras nacionalidades que estavam juntos. Se eu não ficar com a palavra de Deus na minha vida, o resto é palha, irmão. O resto é palha. Amém? Amém? Amém. Eu estou aqui dizendo que os milagres não são bons, eu estou dizendo que eles são bons sim, mas entre o milagre e a palavra do Todo-Poderoso, fique com a palavra do Todo-Poderoso. Amém? Porque ela que muda a sua vida, irmão. Ela que muda a sua vida. Dizimar. Presta atenção. O termômetro espiritual do crente não é o quanto ele fala em língua estranha, não é o quanto ele ora, nem o quanto ele lê a Bíblia. Oh, pastor, que isso? Eu sempre pensei que fosse isso. Eu sempre pensei que o sinal de uma pessoa espiritual é que ela fala língua estranha, é que ela ora muito, é que ela lê muito a Bíblia. Isso não é sinal de ser espiritual. Isso não é sinal. O sinal de ser espiritual está aqui, ó. O termômetro espiritual do crente, aquele que diz se você está quente, ou está morno, ou está frio, é esse aqui, ó. Presta atenção. O termômetro espiritual do crente é visto através de quanto ele, o crente, dá a Deus sem nenhuma outra motivação a não ser o amor. Amém? Quero repetir para você entender. O termômetro espiritual do crente é visto através de quanto ele dá a Deus sem nenhuma outra motivação a não ser o amor. Tem gente que dá a Deus com o intuito de receber 100 vezes mais, não é? Tem gente que dá a Deus porque quer a casa nova, um carro novo, mas não é assim. Se vê uma pessoa realmente espiritual, quando ela dá a Deus motivada pelo amor que ela sente por Ele. Amém? Amém, igreja? Amém. Ah, glória a Deus. Oitavo princípio. Então, o primeiro princípio, romper os vínculos com o passado. Diga, primeiro princípio. Romper os vínculos com o passado. Segundo princípio. Obediência. Terceiro princípio. Fé. Quarto princípio. Sair do mundo. Quinto princípio. Abrir mão do que parece ser melhor. Sexto princípio. Se importar com os outros. Sétimo princípio. Dar o dízimo. E oitavo princípio agora. Presta atenção. Abraão saiu da sua terra, irmãos, quando ele tinha 75 anos de idade. Deus apareceu a ele quando ele tinha 75 anos de idade. Ele não era mais um garotinho, não. 75 anos de idade. E a Bíblia diz que Deus disse a ele: olha, eu vou te dar um filho. Da sua descendência, Deus disse para ele. A gente sabia que Sara era estéril. Da sua descendência vai haver milhares e milhares de pessoas. As famílias da terra serão abençoadas através da sua descendência, Abraão. E Abraão então sai com 75 anos de idade da sua terra e espera mais 15 anos para que a promessa de Deus acontecesse na vida dele. Irmão, não importa o tempo que demore, o que importa é que vai acontecer. Porque Deus, quando Ele fala, Ele age. Esperar pela promessa demonstra a nossa confiança. Quando eu espero pela promessa, e muitas vezes a promessa não vem quando eu quero. Na verdade, a maioria das vezes a promessa não vem quando eu quero. Essa é a grande realidade que nós temos que entender. A promessa vem quando Ele quer, mas o fato é que ela vem. Amém? Ela vem e não tardará, diz o Senhor. A promessa de Deus virá, não tardará. Deus está provando o seu. Confiar em Deus, esperar pela promessa, demonstra a nossa fé. E a Bíblia diz que Deus prova a nossa fé. Se você diz que crê em Deus, Ele vai te provar. Ele diz que vai te dar, Ele vai te dar. Amém? Ele diz que as portas vão abrir porque elas vão abrir. Mas Ele vai te provar. Ele vai ver quando você espera. Ele vai ver se você é capaz de esperar. Presta atenção. Esperar pela promessa demonstra a nossa convicção. Se você de fato crê em Deus, irmão, se
você de fato crê na palavra,